Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, por São Luís Maria Grignion de Montfort. Capítulo 1. Necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Artigo 2º. Consequências. Primeira consequência. Maria é a Rainha dos Corações. Ponto 37. É evidente que, do que fica dito, se deve concluir, primeiro, que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Ela não poderia estabelecer neles a sua morada, como Deus Pai lhe ordenou, nem formá-los, alimentá-los e gerá-los para a vida eterna como sua mãe, nem recebê-los por sua herança e quinhão, nem formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles, nem lançar nos seus corações a raiz das suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo nas suas obras de graça. Não poderia ela, repito, fazer tudo isso se não tivesse um direito e um domínio sobre as suas almas por uma singular graça do Altíssimo, que, tendo-lhe dado poder sobre o seu Filho único e natural, deu-lhe também sobre os seus filhos adotivos, e isto não somente quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Ponto 38. Maria é a Rainha do céu e da terra por graça, como Jesus Cristo o é pela natureza e por conquista. Ora, assim como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração ou no interior do homem, de acordo com estas palavras, o reino de Deus está dentro de nós, assim também o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, na sua alma. É sobretudo nas almas que ela é glorificada com o seu Filho, mais do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la com os santos, a Rainha dos Corações. Segunda consequência. Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu fim último. Ponto 39. Em segundo lugar, pelo facto de a Santíssima Virgem ser necessária a Deus, de uma necessidade dita hipotética, ou seja, que é consequência da sua vontade, forçoso será concluir que ela é muito mais necessária aos homens para conseguirem chegar ao seu fim último. Não se deve, pois, confundir a devoção à Santíssima Virgem com as devoções aos outros santos, como se não fosse mais necessária do que estas, e apenas de superrogação. A devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para que se opere a sua salvação. Primeiro ponto. Ponto 40. O douto e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justo Lípizio, doutor de Lovaina, e vários outros provaram de maneira invencível, na sequência do sentir dos santos padres da Igreja, entre outros de Santo Agostinho, de Santo Efrém, diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, Santo Bernardo, Santo Bernardino, São Tomás e São Boaventura, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária para a salvação. Provaram ainda que é sinal infalível de reprovação, segundo o sentir até mesmo de Ecolampádio e de alguns outros, a falta de estima e amor à Santíssima Virgem. E que, pelo contrário, é sinal infalível de predestinação ser dela inteira e verdadeiramente devoto ou devota. Ponto 41. Provam-no as figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento. Confirmam-no os sentimentos e exemplos dos santos.
ensinam-no e demonstram-no a razão e a experiência. Até o próprio diabo e os seus secazes, instados pela força da verdade, foram muitas vezes obrigados a confessá-lo a seu mal agrado. De todas as passagens dos santos padres e doutores, de que fiz ampla recolha para comprovar esta verdade, apenas cito uma, a fim de não me alongar. Tibi devotum esse, est arma quaedam, salutis quae Deus is dat, quos vult salvus fieri. São João Damasceno. Ser teu devoto, ó Virgem Santa, diz São João Damasceno, é uma arma de salvação que Deus dá aos que quer salvar. Ponto 42. Para o comprovar, poderia aqui referir várias histórias, entre as quais, primeira, a que é narrada nas Crônicas de São Francisco, que durante um êxtase viu uma grande escada que ia até ao céu e no cimo da qual estava a bem-aventurada Virgem Maria. Aí, lhe sendo dado a entender que para chegar ao céu era necessário subir por aquela escada. Segundo, e outra que nos vem narrada nas Crônicas de São Domingos, quando, estando ele nas proximidades de Carcassonne, a pregar sobre o rosário, se deu que a alma de um feliz herético estivesse possuída por 15.000 demónios. Estes foram obrigados, por ordem da Virgem Santíssima e para confusão deles, a confessar grandes e consoladoras verdades a respeito da devoção a Nossa Senhora, e fizeram-no com tanta força e clareza, que por pouca devoção que se tenha à Santíssima Virgem, não se pode ler esta história autêntica e o panegírio que a contragosto o diabo fez desta devoção, sem, ao mesmo tempo, derramar lágrimas de alegria. Segundo ponto. A devoção à Santíssima Virgem é ainda mais necessária a quantos são chamados a uma perfeição particular. Ponto 43. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens, tão só para conseguirem a salvação, é ainda muito mais necessária àqueles que são chamados a uma perfeição particular. E não creio que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma união muito grande à Santíssima Virgem e uma grande dependência do seu auxílio. Ponto 44. Só Maria encontrou graça diante de Deus, sem o auxílio de qualquer outra criatura. Todos os que acharam graça diante de Deus desde então, só por seu intermédio a acharam, e também só por ela a encontrarão todos os que hão de vir no futuro. Ela estava cheia de graça, a quando da saudação do arcanjo Gabriel. Ela recebeu uma plenitude superabundante de graça, quando o Espírito Santo a revestiu com a sua sombra inefável. De tal maneira, esta dupla plenitude foi aumentando de dia para dia e a cada momento, que a sua graça chegou a um ponto imenso e inconcebível. Por isso, o Altíssimo a constituiu como única tesoureira dos seus tesouros e a única despenseira das suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer a quem lhe aprouver, para fazer entrar no caminho estreito do céu quem entender, para fazer passar pela porta estreita da vida, apesar de tudo, quem ela quiser, e para dar a quem entender o trono, o cetro e a coroa de rei. Jesus é, em toda a parte e sempre, o fruto e o filho de Maria. E Maria é, em toda a parte, a verdadeira árvore que dá o fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. Ponto 45. Só a Maria confiou Deus as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nos caminhos mais sublimes e mais secretos da perfeição,
bem como de neles fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos da infiel Eva a entrada no paraíso terrestre, para aí passearem aprazivelmente com Deus, para aí se esconderem em segurança dos seus inimigos, para aí se alimentarem e se deliciarem, já sem temer a morte, do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e beberem, a grandes tragos, as celestiais águas da bela fonte que aí jorra abundantemente. Ou melhor, sendo ela própria esse paraíso terrestre, essa terra virgem e abençoada, de onde Adão e Eva, pecadores, foram expulsos, só acolhe em si aqueles e aquelas que lhe apraz para os tornar santos. Ponto 46. Para me servir das palavras do Espírito Santo, na explicitação que delas dá São Bernardo, no decorrer dos séculos, mas especialmente no fim do mundo, todos os ricos do mundo suplicarão pela vossa face. Quer isto dizer que os maiores santos, as almas mais ricas em graça e em virtude, serão as mais assíduas a rezar à Virgem Maria e a tê-la continuamente como modelo perfeito a imitar e como poderoso auxílio a quem recorrer. Ponto 47. Disse que isto aconteceria especialmente no fim do mundo, e em breve, porque o Altíssimo e a sua Santa Mãe projetam suscitar grandes santos que excederão em muito a santidade da maior parte dos outros santos, quanto os cedros do Líbano excedem os pequenos arbustos. Assim foi revelado a uma alma santa, cuja vida foi escrita por De Renty. Ponto 48. Estas almas grandes, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas para se oporem aos inimigos de Deus, que rugirão de todos os lados, e serão elas de uma devoção toda singular à Virgem Santa. Serão inspiradas pela sua luz, alimentadas do seu leite, conduzidas pelo seu espírito, sustentadas pelo seu braço e guardadas sob a sua proteção, de modo que hão de combater com uma das mãos e edificar com a outra. Com uma mão combaterão, derrubarão, esmagarão os heréticos com as suas heresias, os cismáticos com os seus cismas, os idólatras com a sua idolatria e os pecadores com as suas impiedades. E com a outra mão edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a mística cidade de Deus, ou seja, Maria Santíssima, que pelos santos padres foi chamada de Templo de Salomão e Cidade de Deus. Com as suas palavras e exemplos, a todos levarão à verdadeira devoção a Nossa Senhora. Isto atrair-lhes-á o ódio de muitos, mas também lhes trará muitas vitórias e muita glória para Deus só. Isto revelou Deus a São Vicente Ferrer, grande apóstolo do seu tempo, que claramente veio a exprimi-lo numa das suas obras. É o que o Espírito Santo parece ter predito no Salmo, de que aqui ficam as palavras. Que eu saiba que o Senhor reinará em Jacob, e até aos confins da terra. Converter-se-ão pela tarde, padecerão fome como cães, e rondarão a cidade em busca do que comer. Esta cidade em torno da qual os homens vaguearão no fim do mundo, para se converterem e saciarem a sua fome de justiça, é a Santíssima Virgem, a quem o Espírito Santo chama de Cidade de Deus. São Luís Maria Grignion de Montfort.